Amém. Bom dia a todos que chegaram aqui nesse segundo culto, nesse tempo de nós adorarmos ao Senhor, engrandecermos o nome dEle, esse tempo de mergulharmos na palavra de Deus com profundidade, de sermos cada vez mais, nos tornarmos cada vez mais aquilo que Ele sempre desejou para nós. Antes de entrar na palavra, eu preciso corrigir algo que ocorreu no culto de aniversário da igreja de 10 anos. Para quem me conhece mais de perto, sabe que eu sou meio devagar em algumas coisas. E faltou um reconhecimento de alguém que, se não fosse esse alguém, talvez nem eu mesmo estaria aqui na igreja, a igreja já teriam outros pastores. Esse reconhecimento é a pastora de vocês. Eu quero ler algo que eu escrevi para fazer como você fez também. Eu sei que isso daqui não vai corrigir a minha vagarosidade, a minha lentidão, a minha forma retardada de ser, mas eu deveria ter feito isso no culto de aniversário de 10 anos, mas não posso deixar passar a oportunidade para que, além de mim, a igreja celebre por você ser quem é no Senhor. Até porque todos desta casa usufruem dos frutos que você produz. Você faz da igreja a extensão da nossa casa, com toda a decoração, infraestrutura e muito estilo. Você discipula mulheres com muito discernimento espiritual e precisão, passando horas e horas, às vezes madrugadas adentro, com pessoas que nem estão mais conosco. Te vejo fazendo isso há mais de 20 anos, sem se cansar. Você é incrivelmente econômica e me ajuda a zelar pelos melhores direcionamentos dos igreja, fazendo de coisas que ninguém dá nada, algo lindo, pintado e estiloso. Você não me deixa ficar engessado no organizacional e sempre me lembra do orgânico bíblico e do Jesus que quebra os paradigmas. Você tem olhos atentos para aqueles que passariam desapercebido. E muito mais. É preciso que, para que o Senhor fizesse dessa igreja um refúgio, Ele floresceu esses dons lindos e exuberantes em você. E a minha oração é para que aquele que tem nos sustentado até aqui continue mais das porções celestiais, para que todos dessa família e muitos que ainda chegarão possam continuar provando dessas pitadas de céu em você. Te amo. Parabéns. Voltando aqui para a palavra. Eu gostaria, inclusive, fazer um parênteses eu sei que não podemos nos abraçar, mas talvez até ensinar algo. Eu fiquei meditando muito nisso, nesses dias. Nós temos um zelo muito grande para que toda a honra, toda a glória de tudo aquilo que o Senhor faz, volte para Ele. E é assim que tem que ser, não tem nada de errado com isso. Mas tem o óleo e tem o vaso, né? Para que o óleo derrame e extravase, é preciso de um vaso. E quando nós damos valor ao óleo que é dentro de um vaso, nós também cuidamos delicadamente do vaso. Então, fica aqui a dica do teu pastor: valorize os pastores teus. Valorize a vida da Ju, a minha vida, valorize os pastores dessa casa, em casa. Não leve isso de forma vã e barata, porque há um desprendimento muito grande para que essas pessoas possam continuamente trazer algo do céu para a terra e tocar o teu coração e manter as portas dessa igreja abertas, tá bom? Fica aí a dica e o ensino do teu pastor. Nós temos vivido uma estação de muitas lágrimas misturadas com dúvidas. Essa semana nós perdemos
entre aspas, né? 4 pessoas, parentes, familiares de irmãos nossos daqui da igreja. Irmã, marido, pai, 4 pessoas que se sentirão falta, que aquela pessoa não vai mais tocar no telefone de muitas, aquele quarto vai ficar vazio, as fotos terão um valor ainda maior. E temos vivido isso com a incerteza de não sabermos quando isso vai acabar. Olhamos para os gráficos, não sabemos se vai subir, se vai descer. Mas nós devemos nos apegar às certezas das quais nós temos. No momento onde Jesus estava terminando a ceia da Páscoa, onde ele estava prestes a se despedir dos seus discípulos, antes dele ser preso, antes de sair daquele lugar onde eles haviam preparado a Páscoa, onde Jesus havia levantado os elementos da ceia, que simbolizariam ele como uma ordenança para a sua igreja, não só naquele momento, mas para até a tua volta. Jesus então, num último momento, faz uma oração, que é conhecida como a oração sacerdotal de Cristo, onde ele, pela última vez, ora pelos seus discípulos. E lá em João, capítulo 17, do versículo 11 ao 17, nós encontramos um trecho dessa oração. Gostaria de convidar você a ficar de pé, vamos ler juntos esse trecho da palavra. João 17, de 11 a 17, onde diz assim, palavras de Cristo, letras vermelhas, uma oração que não é só mais uma oração, e também uma oração que pode muito nos inspirar em como orar. João 17:11 diz assim: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, os seus discípulos. Imagine Jesus orando isso em voz alta e os seus discípulos ouvindo. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura, e aqui ele está falando de Judas. Agora, vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Diga, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Aleluia. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Diga, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Feche seus olhos por um instante. Pai amado, Pai querido, que nessa manhã a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, conforto para a nossa alma, ensinamento para os nossos pensamentos, mudança para os nossos paradigmas. Que a tua palavra seja o operar do teu Espírito e que possamos ser completamente impactados por ela, para que a tua vida, a vida que o teu Espírito gera em cada um de nós, possa ser evidente, possa sobejar em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Jesus está aqui falando de 2 lugares. Ele prestes a entender que os seus dias, ou melhor, suas horas, os seus momentos estavam se findando.
E nesse momento, então, ele falando ao Pai, com os pés ainda na terra, junto aos seus discípulos, ele traz duas realidades para nós, por meio da oração. A realidade de terra, a realidade de propósito, a realidade dos dias contados, a realidade do cronos, do relógio, a realidade da agenda, mas ele traz para nós a realidade do céu. E nesse momento, ele não só traz a realidade do céu, como ele instaura, ele inaugura um momento na humanidade, de todos aqueles que decidem seguir a Jesus, como os discípulos que estavam ali, de que eles não são mais do mundo. Não são mais do mundo. Eu e você não somos mais do planeta Terra. Eu e você não somos mais do planeta azul, do planeta que está inclinado no seu eixo, que por 360 dias gira em torno do Sol, que por 24 horas gira em torno de si mesmo, de um planeta que é constituído de leis, regras, que passamos uma vida aprendendo. Ao mesmo tempo que passamos uma vida aprendendo, Jesus nos lembra nessa manhã de que Ele nos dá uma nova naturalização. Ele nos dá um novo destino, um novo paradeiro, uma nova, não só lugar de chegada, mas uma nova origem. Porque quando Ele diz, eles não são deste mundo, Ele mexe com o passado também. Ele mexe com a origem. Ele mexe com o começo de cada um de nós. Porque se Ele é quem nos tece no ventre da nossa mãe, Ele já estava. E essa realidade é uma realidade que nós vamos ver confirmada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 47, onde diz, ele se refere ao primeiro Adão, sendo Adão, e o segundo Adão, sendo Jesus. Ele diz, o primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, Jesus, dos céus. Os que são da terra são semelhantes aos homens, ao homem terreno. E os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Nós não recebemos somente uma nova origem, uma nova naturalização, um novo passaporte, que não é nacional, nem internacional, e nem terreno de um planeta para outro, mas é um passaporte celestial. É um passaporte que nos leva além da Via Láctea, além do universo, além das estrelas, além das galáxias, além de tudo aquilo que o homem com a ciência já descobriu e aquilo que ele ainda vai descobrir. Não só isso, mas nós somos convidados a desfrutar desta promessa e dessa esperança de que temos e teremos uma imagem do homem celestial. E o convite para nós nessa manhã é de nos lembrarmos que eu e você não somos mais daqui. Vira para a pessoa do seu lado aí, com um olhar bem de astronauta, e olha para ela e fala assim, ei, você não é mais daqui. Que loucura! Uma realidade que suplanta a outra, uma vestimenta nova que não cabe na antiga, é um vinho novo que não vai no odre velho, é um tecido novo que não se remenda em roupa velha, é algo que tudo se faz novo, as coisas velhas ficam para trás, é uma realidade da qual somos jogados a uma imensidão
porção de nova realidade para descobrirmos, desfrutarmos, vivermos de glória em glória, de novidade em novidade de vida, de realidade em realidade, para que os nossos olhos se encham da presença do Senhor e uma eternidade não seja o suficiente para desvendarmos e descobrirmos a bondade, a beleza, a grandiosidade de Deus. Agora, Jesus também faz questão de dizer: não rogo que os tire do mundo. Somos convidados então a vivermos com uma nova realidade, como que se fosse com a cabeça no céu, mas os pés ainda aqui na terra. E a pergunta nessa manhã para mim e para você é: como é que nós estamos lidando com isso? Como é que nós estamos lidando com essas duas realidades? Eu já vivi o suficiente para ver pastores que foram tanto para a realidade de céu, que deixaram esposa e filhos sem ter o que comer na mesa, por conta das loucuras, dos devaneios, das tentativas de viver algo tão sobrenatural, que tiraram os pés da terra e faltou alicerce, faltou fundação. Pessoas que se jogaram a algo que eu não chamaria de fé, mas talvez um conceito, e não obtiveram a aprovação de Deus. Ao mesmo tempo que eu vejo isso, eu vejo também pessoas que estão tão alicerçadas do outro lado, vivendo a vida terrena tão comprometida, tão quadrada, tão dentro da sua agenda, do seu cronos, das suas responsabilidades, sem ousar, sem buscar o novo de Deus, sem experimentar o óleo fresco, sem experimentar a vida da revelação, a vida da experiência, da espiritualidade, que também estão com a sua âncora no núcleo desse planeta e não conseguem se mexer e nem olhar para cima. E a pergunta nessa manhã, para mim e para você, da palavra, porque a mesma palavra que diz que nós não somos daqui, a mesma palavra que nos convida a pensarmos como estrangeiros e peregrinos, é também a mesma palavra que diz que sábio é o homem que deixa herança até para a terceira geração. É a mesma palavra que diz que aquele que é casado, que cuide das coisas desse mundo. É a mesma palavra que nos permite viver essa dicotomia e sermos conduzidos. Agora preste atenção, porque aqui vai a receita desse emaranhado de fios. Vivermos sendo conduzidos pelo Espírito. O Espírito que sopra, que habita dentro de cada um de nós. O Espírito que nos convida a ouvirmos a sua doce voz e que nos dá a dosagem certa da vida aqui na terra com os pensamentos do céu. Que eu e você nos comportemos como tal. Que eu e você, entendendo essas duas realidades, possamos viver uma vida na dependência do Espírito Santo, porque se isso daqui não é mais uma forma de nos tornarmos completamente dependentes de Deus, seria o que então? Porque o bem da verdade é que para cada um o Senhor vai falar algo diferente, vai conduzir para coisas diferentes, para realidades diferentes, para condutas diferentes, e deveremos então ficar completamente dependentes do Espírito, para que Ele possa nos levar a lugares onde Ele deseja, porque se o passo é de fé, Ele proverá. Mas se o pedido é para que permaneçamos e cumpramos com as responsabilidades, Ele também nos abençoará. Veja que mais uma vez, não são os conceitos que você construiu até aqui
que te conduzem, mas é a boa voz do Espírito Santo. Mais uma vez, não é porque você não agiu com aquela fé que você talvez achou que deveria agir, que você está esfriado espiritualmente. Mas talvez haverão momentos onde o próprio Espírito irá dizer a você: epa, esse passo não é de fé, esse passo é de loucura e eu não aprovo. Mas haverão momentos também onde ele vai dizer: Jean, está tudo muito quadradinho, Jean, você está precisando de uma dose de fé, você está precisando de uma dose de mais intensidade, você está precisando se jogar um pouco para que eu possa te segurar. E tem gente aqui nessa manhã que está precisando se jogar um pouco para que o Espírito possa te segurar. Tem gente aqui nessa manhã precisando ousar um pouco para que a experiência do Espírito possa testificar a fé no coração e a tua fé no Senhor ser elevada. Mas também haverão alguns aqui nessa manhã que estão querendo se jogar para algo muito louco e Deus está falando: ei, calma lá. Você vai ferir a tua família, você vai ferir a tua esposa, você vai ferir o teu marido, você vai ferir os teus entes queridos. Você está fazendo algo muito além do que eu estou pedindo. Isso não é para você. E aí? E agora? Quem poderá nos salvar? O Espírito Santo. Na intimidade da palavra e do Espírito. Porque uma coisa é verdade: nós não somos mais daqui. E o nosso coração bate mais forte para as coisas que não são daqui. Eu me lembro, tive o privilégio de morar 10 anos fora do Brasil. E morávamos juntos em uma, de certa forma, uma colônia brasileira. O Stefano está aqui também, junto com a Ju. E nós vivíamos uma realidade de estrangeiros em terras que não eram nossas. Ah, meus irmãos, às vezes batia aquela saudade do arroz e feijão para alguns. Alguns tinham sua mãe em casa ainda cozinhando, né? Outros tinham sua esposa cozinhando, mas muitos não tinham. E batia aquela saudade do arroz e feijão, daquele cheiro do tempero brasileiro. Eu lembro das histórias que contavam quando se encontrava mais um mercado, supermercado, um açougue hispano que fazia corte de picanha para churrasco brasileiro. Saía todo mundo correndo atrás dessa tal picanha, para que pelo menos aquele cheiro de carne no carvão te lembrasse e matasse um pouco daquela saudade do Brasil. Ou quando você ia no mercado e comprava aquele par de Havaianas, né? Eita, coisa boa! Realidades das quais nós vivíamos e buscávamos viver pitadas do Brasil, porque não estávamos mais no Brasil. Alguns choravam falando dos parentes com lágrimas no coração, nos olhos, lágrimas nos olhos, lágrimas no coração, lágrimas nos olhos. Pessoas que sentiam falta. Quantas pessoas nós não assistimos abandonando tudo para voltar para o Brasil porque não aguentava mais? Deixava tudo. Não deu, comprei a passagem, estou indo para o Brasil, semana que vem, tchau. Assim tem que ser o nosso coração quando nós pensamos no céu, meus amados. Porque nós não somos mais daqui. Você não é mais daqui, não é o caos desse mundo que te rege. Não é a realidade que nós temos como esperança no nosso coração. Sim, nós temos que lidar com a realidade. Tive que viver 4 falecimentos essa semana. Eu confesso para vocês, meu coração está quebrado. Primeiro culto aqui eu só chorei. Nós temos que lidar com essa realidade. Não sabemos se vai melhorar, se vai piorar, mas uma coisa nós sabemos, é que nós não somos mais daqui. E essa é a esperança que deve encher o nosso coração. Essa é a esperança que deve reger a nossa vida. Como aquele salmista que estava preso na Babilônia, mas que tinha saudades de Sião. Salmo 137, de 1 a 4 diz assim:
junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Amados, tome de novo a tua lira, tome de novo o teu instrumento que te traz alegria, porque há uma promessa para mim e para você, e essa promessa é que nós viveremos para sempre com o nosso Deus, e lá não haverá lágrima, lá não haverá ranger de dentes, choro, lá não haverá tristeza, lá não haverá nada daquilo que pode afligir a nossa alma aqui nesse lugar, porque lá é perfeito, assim como o nosso Criador, o dono de todas as coisas e o construtor é perfeito. Essa é a vida proposta para nós. É isso que deve nos fazer acordar de manhã todos os dias e encontrarmos a esperança, a esperança, a esperança na ressurreição, como em Atos 24:15. E tenho em Deus a mesma esperança destes homens, de que haverá ressurreição. A esperança na glória de Deus. Romanos 5:2, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A esperança que produz alegria, a alegria verdadeira, a alegria eterna. Romanos 12:12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Que receita maravilhosa para mim e para você. A esperança pelas Escrituras, Romanos 15:4, pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. A esperança que gera confiança, meus amados. 2 Coríntios 3:12, portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Permita com que essa esperança gere confiança no teu coração. Permita com que essa confiança suplante as aflições, os anseios, os temores. Permita. A esperança que pode se apegar. Você já parou para pensar quão poucas são as coisas que nós podemos nos apegar de verdade? Mas nessa esperança nós podemos nos apegar. Hebreus 10:23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é o quê? Fiel. Aquele que prometeu é o quê? Aquele que prometeu é o quê? Ele é fiel. A esperança que tem resposta. 1 Pedro 3,15, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. O convite nessa noite, nessa manhã, obrigado amor, o convite nessa manhã, você que está assistindo à noite, nessa noite, o convite nessa manhã é para que você se lembre de manter os teus pés na terra, com as responsabilidades que você tem, e não somente isso, mas aceitando novas responsabilidades, sendo resposta para muitos problemas, sendo relevante. Firme bem os teus pés na terra, porque se eles estão aqui é porque apraz ao Senhor que esteja. Mas nunca tire a sua cabeça do céu, porque é de lá que virá o teu fim de eternidade. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Ah, Senhor. Chamar o pessoal do louvor, os diáconos para virem com a ceia também.
Como é bom, Senhor. Como é bom, Senhor, saber que tudo está resolvido para nós. Que enquanto o caos produz aflições, enquanto o mundo que jaz do maligno produz desordem, enquanto a confusão impera, as incertezas clamam por pessoas na rua, a certeza, a confiança, a esperança que o Senhor nos garante, rege o nosso coração. Que o Teu Espírito, que sonda e conhece cada coração, possa nessa manhã convencer com essa esperança cada vida, convencer com esta certeza cada vida. Mas oramos, Senhor Deus, não somente que supra as necessidades de cada um e pare por aí, mas oramos de tal forma que seja uma boa medida recalcada, sacudida e transbordante da Tua presença, para que nós não nos contenhamos em andarmos por aí e virarmos as costas para um mundo de pessoas confusas, mas para que, Senhor, possamos levantar a nossa voz e possamos trazer a cada coração, responder a cada uma das pessoas que peçam a razão da nossa esperança, que possamos olhar com profundidade em muitos e muitos olhos e compartilharmos dessa esperança que só há em Ti, que só há em Ti. E nessa manhã de ceia, somos graciosamente convidados também a nos lembrarmos de que o preço foi pago e que essa novidade de vida nos está proposta de graça. Você vai ceiar nessa manhã, amada igreja. Você vai pegar do pão e do fruto da videira. Então, de olhos fechados ainda, sonde o teu coração. Vê se há algum caminho mau. Vê se há algo que precisa haver um arrependimento e um pedido de perdão ao Senhor. Permita com que as águas do trono de Deus lavem o teu coração nessa manhã, levando embora tudo aquilo que te separa de Deus, que talvez você tenha produzido por abrir a porta do teu coração para o pecado nessa semana, nesses dias. Confesse os teus pecados ao Senhor. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados confessados.